As 7 Profecias Maias. Sexta parte. Bem-vindos. Os sacerdotes maias do Sol, os Xilames ou Halquines, podiam visualizar o futuro de seu povo, quando seu coração e sua mente conseguiam uma unidade com a Terra. A partir dali, estabeleciam uma coluna vertebral energética com o Sol, com Alcion, o Sol central das Pleiades, e com Hunabku no centro da galáxia. A unidade funcionava como uma ampliação da percepção de sua consciência e um estado atemporal no qual podiam ver acontecimentos futuros. Assim, puderam ver que um cometa ao qual deram o nome de Ekokan, ou Estrela Serpente, anunciaria a chegada de 9 infernos para seu povo. Também profetizaram que outro corpo celeste que chamaram de Tunka, ou Pedra do Céu, apareceria no último Katum do último Bactum, anunciando a chegada dos 13 céus. Nós nos encontramos agora neste último Katum. Veremos o que o céu nos reserva. A sexta profecia maia diz que nos próximos anos aparecerá um cometa, cuja trajetória colocará em perigo a própria existência do ser humano. Os maias viam os cometas como agentes de mudança, que vinham para pôr em movimento o equilíbrio existente, para que certas estruturas se transformem, permitindo a evolução da consciência coletiva. Todas as coisas têm um lugar que lhes corresponde. Todas as circunstâncias, mesmo as mais adversas, são perfeitas para gerar compreensão sobre a vida, para desenvolver a consciência sobre a criação. Por isso, o ser humano está enfrentando constantemente situações inesperadas que geram sofrimento a ele. É um modo de conseguir que ele reflita sobre sua relação com o mundo e com os outros. Assim, ao longo de muitas experiências em muitas vidas, ele entenderá as leis universais da razão e da criação. Para os maias, Deus é a presença da vida. Tem todas as formas e sua presença é infinita. O cometa de que fala a sexta profecia foi também anunciado por muitas religiões e culturas. Por exemplo, na Bíblia, no livro das Revelações, onde recebe o nome de Absinto. Se o cometa aparecer, é possível que sua trajetória o leve a chocar-se com a Terra, ou então que, por meios físicos ou psíquicos, conseguiremos desviar sua trajetória. Desde a formação da Terra, há 4 bilhões e meio de anos, resíduos cósmicos chamados asteroides e cometas têm bombardeado o planeta continuamente. Os asteroides são rochosos ou metálicos, enquanto que os cometas são formados de pó, gelo e pedaços de matéria. O gelo se evapora ao ser aquecido pelo Sol e produz uma atmosfera transitória, a cauda que se estende pelo céu e pode ser vista a milhões de quilômetros. São os resíduos da formação do Sistema Solar, partes que não conseguiram fundir-se em um planeta. A maioria dos asteroides encontra-se em órbitas relativamente estáveis entre Marte e Júpiter. Funcionam como pequenos planetas que giram ao redor do Sol em uma área chamada Cinturão de Asteroides. Uma teoria baseada em textos sumérios afirma que eles são fragmentos de outro planeta chamado Marduk, que existiu no Sistema Solar entre Marte e Júpiter e explodiu, devido às guerras atômicas de uma civilização anterior à da Terra. Existem outros 2 grupos de resíduos cósmicos na órbita de Júpiter. São os chamados asteroides troianos. Ali se origina a maioria dos planetoides. Ao serem alteradas suas órbitas, cada vez que Júpiter passa por ali, sua gravidade os lança para o interior do Sistema Solar e eles se cruzam perigosamente com a órbita da Terra. Há um terceiro grupo de asteroides que se encontra em órbita depois de Plutão, no cinturão de Kuiper. E, finalmente, nas profundezas do espaço está a nuvem de asteroides que é chamada nuvem de Oort. Estes resíduos têm enormes órbitas indeterminadas ao redor do Sol, que são alteradas ao passar perto de planetas e estrelas que os enviam para o interior do Sistema Solar. É sabido que 2 pequenas luas de Marte, Phobos e Deimos, são asteroides de 8 e 28 quilômetros de diâmetro, que foram capturados por sua força de gravidade e colocados a orbitar ao seu redor. Os cometas sempre fizeram parte do Sistema Solar.
Milhares de resíduos atravessam, cruzam, roçam, vão e voltam periodicamente, e inclusive chocam-se com os planetas que se movem sempre tranquilos em órbitas regulares ao redor do Sol. A comunidade científica aceita que há 65 milhões de anos, no Cretáceo Terciário, um cometa caiu em Chicxulub, no Oceano Atlântico, em frente à península de Yucatán, causando a extinção dos dinossauros. Sua cratera, de 180 quilômetros de diâmetro, tem altas concentrações de irídio, um elemento muito raro na Terra, mas comum nos asteroides. Associou-se o aparecimento dos cometas a situações difíceis, como a que coincidiu com a erupção do vulcão Vesúvio, que destruiu Pompeia e Herculano no ano 79 de nossa era. Ou com a queda do rei Harold por Guilherme, o Conquistador, na Inglaterra, em 1066, que foi registrado no tapete de Bayeux. Causaram pânico coletivo, como o Halley em 1910. Naquela época, presumiu-se que sua cauda era de um gás venenoso, o cianureto. Foram vendidas milhões de pílulas para que as pessoas se protegessem dele. Foram também causadores de suicídios coletivos, como o dos 39 membros do culto da Porta do Céu em 1997, que acreditaram que o enorme cometa Hale-Bopp, com 40 quilômetros de diâmetro, vinha buscá-los. Vamos partir deste planeta. Os cometas sempre geraram controvérsias, mas talvez nunca tanta como em 1456, quando reapareceu o cometa Halley, e foi considerado um agente do diabo que deveria ser expulso dos céus, sendo excomungado pelo Papa Calixto III. Foi Isaac Newton que descobriu que a gravidade mantém os planetas girando em órbitas definidas ao redor do Sol. E Edmund Halley, seu contemporâneo, utilizou esses cálculos para determinar as órbitas dos cometas, anunciando que a cada 76 anos o cometa Halley regressaria. Por esse motivo, ele leva o seu nome. Os cometas também causaram desastres regionais, como na Sibéria, sobre o rio Tunguska. Um asteroide de aproximadamente 50 metros de diâmetro explodiu no ar em 1908, destruindo instantaneamente 2.000 quilômetros de um bosque denso. Alguns aproximaram-se bastante da Terra, como o cometa Iras-Araki-Alcock, que em 1983 aproximou-se a 6 milhões de quilômetros e poderia ter causado uma explosão maior do que se explodissem simultaneamente todas as bombas atômicas existentes. Outros passaram roçando a Terra e foram descobertos depois de atravessar a órbita terrestre, como o caso do asteroide 1989 PC, de 500 metros de diâmetro, que passou a apenas o dobro da distância entre a Terra e a Lua. O cometa Hyakutake foi descoberto com 3 meses de antecedência, a apenas 14 milhões de quilômetros da Terra. Sua proximidade permitiu descobrir em seu interior hidrocarbonetos, metanos, acetilenos e etanos, que são a base da vida. Tudo isso gerou preocupação, e por isso foi enviada a missão espacial Giotto para o Halley, para ampliar os conhecimentos sobre os cometas. Foi confirmado que ele tinha 9 quilômetros de diâmetro e era formado por gelo e pó. Em 1994, o cometa Shoemaker-Levy foi fracionado em 22 pedaços que se chocaram contra Júpiter, gerando o evento mais violento que já existiu no sistema solar na história do ser humano, com explosões equivalentes a milhões de megatons de dinamite. Em setembro de 1999, o cometa Lee aproximou-se a uns 120 milhões de quilômetros da Terra. E em janeiro de 2000, o cometa Maholtz provocou uma nova ameaça. Isso nos mostra que os cometas sempre estiveram nas proximidades do planeta. O alerta dos maias é para que tomemos consciência dos perigos existentes e atuemos agora, em vez de ter de reagir depois. Hoje conhecemos as órbitas de apenas 250 asteroides dos 2.000, com mais de 1 quilômetro de diâmetro, que cruzam a órbita da Terra e que são capazes de criar devastação em escala global. Em outras palavras, ignoramos onde estão 90% dos asteroides capazes de acabar com nossa civilização. A atmosfera desintegra os fragmentos até um tamanho de 50 metros. Mas os maiores são capazes de alcançar a baixa atmosfera ou a superfície da Terra.
Encontram-se a do Instituto Japonês de Ciências Espaciais e Astronômicas e a da Agência Espacial Europeia Rosetta. Os maias sempre estudaram e registraram os eventos do céu. Seu alerta foi prevenir o ser humano sobre os perigos de não conhecer as órbitas e os períodos de grandes resíduos que se cruzam com a trajetória conhecida da Terra. Eles sabiam que, para o homem moderno, descobrir com antecedência um asteroide tão grande que pudesse causar sua extinção e então desviá-lo seria uma das maiores façanhas da história humana e um fato crucial que nos uniria como espécie. Antigamente, a esfera celeste era o domínio dos deuses. O aparecimento inesperado de um objeto desconhecido que dominava a noite era motivo de medo e misticismo. Por esse motivo, os maias construíram observatórios dedicados a estudar os fenômenos. Eles queriam entender seus movimentos imprevisíveis no céu, especialmente depois de terem estabelecido as posições dos planetas e das estrelas. O perigo iminente nos obrigaria a construir um nível de cooperação internacional, a estabelecer um sistema de comando e controle acima dos países e uma estrutura de comunicação mundial. Seria a única maneira pela qual os países abririam mão de sua soberania a uma entidade como as Nações Unidas, dando origem a um governo mundial para o bem comum. Seria um caminho para aprender a transcender a separação, que é a base de nossa sociedade. Se considerarmos toda a humanidade como uma grande consciência que está começando a se formar, nada tão oportuno como um perigo externo para consolidar essa unidade. A rede mundial da internet permitiu a conexão e a comunicação das células inteligentes individuais e começamos a experimentar o conhecimento totalmente compartilhado, o saber planetário. Além disso, o aparecimento em um número cada vez maior de seres humanos de um sexto sentido permitiria nossa evolução para um sistema de comunicação mais rápido que a luz, o pensamento. A organização rápida de um sistema de defesa planetária exige a cooperação total de todos os seres humanos. É uma lição de unidade planetária. Diariamente, vemos muitos pequenos meteoritos que se desintegram na atmosfera, que normalmente entram em ignição, deixando uma esteira à sua passagem. São as popularmente chamadas estrelas cadentes. Há um constante bombardeio de partículas, centenas de milhares de toneladas de matéria extraterrestre que caem como poeira a cada ano. Inclusive, especula-se que a vida, em forma de um hidrocarboneto, foi trazida à Terra por um meteorito. Estudos realizados em 120 crateras encontradas em diferentes lugares do mundo permitem estabelecer que resíduos de 3 a 10 metros se desintegram mensalmente na atmosfera. Sensores militares em órbita ao redor da Terra para detectar explosões que indiquem a violação de tratados nucleares detectam dezenas de explosões na alta atmosfera. A cada 10 anos, desintegram-se objetos de 30 metros de diâmetro. Um evento como o de Tunguska acontece uma vez por século, e pode-se esperar que um objeto de 100 metros cause estragos a cada milênio. A velocidade de entrada dos meteoritos é de 11 a 75 km por segundo, o que faz com que tenham mais energia cinética por quilo de peso que os explosivos como a dinamite. Essa velocidade de entrada faz com que o atrito com a atmosfera derreta o bólido e o ar ao seu redor seja carregado eletricamente, transformando-se em uma bola de fogo. Um asteroide de 10 km de diâmetro, que entrasse a 30 km por segundo, explodiria com uma energia equivalente a 15 bilhões de vezes a explosão atômica de Hiroshima. Se ele se chocasse contra a Terra, movimentaria a crosta terrestre e produziria uma cratera de 180 quilômetros de diâmetro, gerando terremotos de mais de 8 pontos na escala Richter em todo o planeta. A explosão que vaporizaria o cometa produziria uma chuva de fogo, ocasionando uma grande destruição da camada de ozônio, que terminaria por alterar o clima.
Uma gigantesca quantidade de matéria e rochas ricas em sulfetos seria enviada à atmosfera, rodeando o globo e incendiando o céu. O movimento das camadas tectônicas geraria explosões vulcânicas em cadeia, e os gases sulfurosos contribuiriam para ocultar o Sol por muitos anos, escurecendo e esfriando a Terra. Caso o impacto fosse no mar, que cobre 70% do planeta, seriam produzidas ondas gigantescas chamadas tsunamis. O Laboratório Nacional de Sandia, uma agência da NASA, utilizou um supercomputador que executa 1 trilhão de operações por segundo, 1 teraflop, para realizar um modelo sobre a situação. Os cientistas quiseram averiguar o que aconteceria se um asteroide de 1 quilômetro de diâmetro, que pesasse 1 bilhão de toneladas, se chocasse a 60 quilômetros por segundo no mar em frente a Nova York. Concluíram que o cometa se vaporizaria instantaneamente com 500 quilômetros cúbicos de oceano e produziria uma explosão equivalente a de 10 vezes a quantidade de bombas atômicas existentes. Força gerada por uma explosão nuclear muito próxima do asteroide. A desvantagem consiste em que a radiação nuclear pode
A sexta profecia maia também nos fala de uma tradição guardada oralmente pelos maias, Xu, de São Miguel Acatán, na Serra dos Cuchumatanes, na Guatemala. O povo é um dos encarregados de custodiar a sabedoria que os maias nos deixaram para estes tempos. Desde tempos imemoriais, além do calendário Raab, baseado no Sol, e do Tzolk'in, baseado na Lua, eles controlam outros calendários que são determinados por Sírius, Vênus e Marte. Esses calendários nos falam de outros ciclos paralelos ao de 5.200 Tunis, que marca o começo de uma nova era no dia 22 de dezembro de 2012. Um desses ciclos paralelos tem um período de 3.600 anos, e outro nos fala de 9 infernos e de 13 céus. Nesta tradição, se diz que os xilames, ou sacerdotes solares maias, puderam visualizar psiquicamente, por volta do ano 900, a chegada, em 1519, de Hernán Cortés ao porto de Veracruz, no México. Profetizaram que o conquistador chegaria ao mundo azteca simultaneamente com um cometa. Eles o chamavam de Ecocã, ou Estrela Serpente, dando início a 9 infernos, 9 períodos de 52 anos, nos quais a escuridão iria apoderar-se do mundo maia. A época da escuridão que previram foi chamada por eles de Beleheb Ticu. Profetizaram que os espanhóis, ao chegar à nação azteca, que nesse momento estaria fazendo sacrifícios humanos a Tezcatlipoca, pensariam que todos os povos da região agiam da mesma maneira e que eram adoradores do mal, arrasando com tudo o que existisse. Eles disseram a seu povo que batesse em retirada por esses 468 anos e se escondesse na selva, porque não haveria maneira de evitar o domínio da cruz desequilibrada, como eles a chamavam. Profetizaram que o fogo destruiria os códices, com os conhecimentos entesourados por muitos anos em diferentes locais de Yucatán, e que todo o seu povo seria considerado no mesmo nível de evolução dos animais. Profetizaram que ao final dos 468 anos, ou seja, em 1987, terminariam os 9 infernos, dando origem a um Uayeb de 5 anos, ou um período de 5 anos de ajuste, e depois a um Catum, período de 20 anos de gestação ou de transformação. Chamaram esse período de Tempo do Não-Tempo. Seria uma época de mudanças, onde a voz de seus sacerdotes levaria os conhecimentos maias a todos os povos da Terra, gerando a transformação que dará lugar aos 13 céus. Profetizaram que no dia 22 de dezembro de 2012, começaria um novo ciclo de luz e harmonia para o povo maia e para toda a humanidade. O tempo que eles chamaram de os 13 céus, ou Oxolahú-Ticu. Esta tradição oral também nos fala de outro ciclo de 3.600 anos, que realiza a energia telúrica, a energia contida no interior do globo, através de diferentes locais de poder sobre a Terra. A onda universal que se manifesta nos 4 elementos da natureza, no movimento ondulatório da Terra, que se mostra nos terremotos, nas ondas da água, no movimento do ar, nas serpentes ondulantes do fogo. Dizem que esta energia fundamental se move fisicamente através da coluna vertebral do planeta, manifestada nas cordilheiras e cadeias de montanhas que geram eixos nos continentes. Que essa energia, durante 3.600 anos, tem um foco físico e um espiritual em um lugar de poder sobre a Terra, fluindo dali para todos os outros locais. Além disso, afirma que desde o ano de 1650 de nossa era, esse lugar esteve localizado no Tibete, ao lado do Monte Kailas, no Lago Racas, onde nasce o rio Ganges. Ao terminar o ciclo de 3.600 anos, ou seja, em 1950, coincidindo com a invasão chinesa, começou a deslocar-se para o continente americano em direção ao lago Titicaca,
na Cordilheira dos Andes, onde permanecerá localizado pelos próximos 3.600 anos. Essa energia vai gerando processos de mudanças pelos lugares por onde vai passando, que a princípio podem parecer dramáticos, mas que terminam se harmonizando e voltando a equilibrar tudo, em uma vibração mais alta que a original. Assim, saiu do Tibete, seguindo os Himalaias até o lago Balkhash, no Cazaquistão, para depois dirigir-se ao lago Baikal, na Sibéria. Atravessou o Estreito de Bering, chegou no Alasca e nas montanhas Mackenzie, no Canadá. Dali, passou para as montanhas rochosas dos Estados Unidos nos anos 60, dando lugar a todo o processo de mudança de consciência da população negra norte-americana. A luta não violenta e ao discurso de Martin Luther King, que dizia: "Eu tenho um sonho em que todos os homens foram criados iguais." No princípio, foram produzidas situações violentas, mas em 1964 foi promulgada a Lei dos Direitos Civis e o processo se harmonizou. Hoje, a integração interracial é um fato perfeitamente natural. Em sua passagem pela América Central, provocou todo tipo de terremotos, guerras e conflitos que produziram mudanças harmonizantes, pluralismo, democracia e a união da sociedade em busca de paz e progresso para todos. Na Colômbia, provocou a explosão da influência do narcotráfico em toda a sociedade e uma polarização de posições. Se todos os setores sociais que formam o país harmonizassem suas posturas a partir de uma mudança interior, seria alcançada a paz. Se esse processo interno não for gerado, iremos falar somente em termos de violência e guerra, com o consequente banho de sangue. É outro caminho de aprendizagem, só que através do sofrimento e da destruição. É possível afirmar que este processo finalmente terminará harmonizando a sociedade por qualquer um dos dois caminhos que venha a ser tomado, o do céu ou do inferno. Os guardas maias afirmam que esta energia estará no lago Titicaca no ano de 2012. E quando vemos como toda a região compreendida por Colômbia, Equador e Venezuela está convulsionada, podemos deduzir que ela tem gerado processos de mudança. Afirmam também que uma maneira de ajudar o processo de harmonização é a realização de cerimônias de limpeza e unidade com a Terra, que contribuam para se tomar consciência de que ela é um gigantesco ser vivo e não matéria inorgânica, sem vida. Os maias nos disseram que é necessário compreender os ritmos dos acontecimentos naturais para que possamos nos sincronizar com a harmonia do universo. Se a consciência de muitos seres humanos se concentrar em fazer fluir a energia do planeta, os processos harmonizadores serão menos traumáticos. Eles descobriram que o tempo só existe na mente, para poder relacionar e entender as experiências que o ser humano vive consigo mesmo, com os demais e com os ciclos do universo. Os acontecimentos começam a ocorrer, um atrás do outro, ou um antes do outro. O tempo é um elemento sem vida própria. Cada ser humano percebe de maneira diferente, dependendo do que esteja sentindo, pensando ou fazendo. O tempo não existe em outras dimensões. Para o espírito não existe tempo. Em essência, sentimos o mesmo quando temos 80 anos ou quando temos 8. O espírito não tem tempo. É eterno. O tempo se acelera quando estamos felizes ou ocupados. Passa mais lentamente quando somos infelizes ou estamos aborrecidos. Todos os seres humanos escolhem em suas vidas céus e infernos. Cada um lhe dá as ferramentas de compreensão sobre seu ser. Para os maias, tudo o que existe é composto de partículas. Partículas que estão em contínuo movimento e em constante vibração.
260 posições, 13 números por 20 glifos solares sagrados. 260 é uma fração ou uma proporção de 26 mil anos, tempo que dura um dia galáctico, e é o mesmo tempo que dura um raio de luz ao viajar desde o centro da galáxia até o nosso Sol. 52 posições correspondem a portais energéticos no calendário, dias nos quais, pela posição orbital dos planetas ao redor do Sol, refletem maior quantidade de energia para a Terra. Dentro do Tzolk'in estão codificados todos os tipos de energia, matéria e vida, que podem se organizar com a informação divina. Se considerarmos a matriz do Tzolk'in como uma unidade e a repetirmos indefinidamente até que voltasse pelo outro lado para colocar-se adjacente a ela mesma, todo o universo poderia ser codificado nessa gigantesca matriz. Para os maias, toda a criação existe quando se aglutina estruturalmente a matéria em uma série de matrizes que suportam padrões de informação de origem divina. Matrizes entrelaçadas, umas dependentes de outras, de 4 aminoácidos básicos que têm a informação necessária para replicar a vida inteligente. Etérico e oculto. Os chineses deixaram o código da vida registrado no I Ching, um livro em que 2 símbolos básicos formam 64 permutações binárias, e cada um representa uma história. Uma linha partida chamada Yin, que representa a matéria, e uma linha contínua chamada Yang, associada à energia. Yin e Yang, 2 elementos distintos que representam as 2 substâncias originais necessárias para replicar um ser humano, em química chama-se purina e pirimidina. A purina é formada por 5 átomos de carbono e 4 de nitrogênio, que se organizam em um anel hexagonal unido a um anel pentagonal. Pode ser representada por 2 linhas, como o Yin. Fornece a energia para os processos bioquímicos da célula. Quando a purina reage com o hidrogênio, produz 2 ácidos nucleicos básicos, chamados adenina e guanina. A segunda substância básica, a pirimidina, é formada por 4 átomos de carbono e 2 de nitrogênio, que se organizam em um anel hexagonal. Pode ser representada pela linha contínua, como o Yang. Quando a pirimidina reage com o hidrogênio, produz os outros 2 ácidos nucleicos básicos, chamados timina e citosina. Um par de linhas selecionadas ou uma única linha sólida são a base das permutações. Os 2 símbolos iniciais podem ser combinados de 4 maneiras diferentes, representando a adenina, a guanina, a timina e a citosina. As 4 bases combinam entre si, unindo-se de 3 em 3. Isso produz 64 combinações possíveis. São combinações que formam os 20 aminoácidos conhecidos.
A união dos aminoácidos em moléculas forma as proteínas, que são a matéria das células. Sua função é importantíssima para a vida, porque são a estrutura que aglutina a matéria que forma os tecidos, controla suas funções e sua reprodução. As proteínas em forma de enzimas e hormônios regulam o organismo, o pH e a viscosidade dos líquidos biológicos, seus impulsos nervosos, o transporte das substâncias e das calorias, que permitem a vida. Como anticorpos e antígenos defendem o organismo. Organizam-se em duas correntes de moléculas entrelaçadas como um espiral helicoidal, ao redor de um eixo central. Suas combinações formam o código genético. São como duas infinitas escadas em caracol. Cada degrau é formado por 3 anéis, 2 hexagonais e 1 pentagonal. Esta combinação de substância, chamada DNA, ou ácido desoxirribonucleico, encontra-se no núcleo das células. Para a reprodução, estas duas espirais se separam e cada uma sintetiza a espiral complementar a partir de substâncias livres, proporcionadas pelo meio celular, armando-se a partir da original duas novas espirais duplas. É um processo como o negativo-positivo de uma fotografia. Com qualquer uma das duas pode-se armar a outra. O ser humano se reproduz desde uma célula original, o óvulo feminino, que é fecundado por um espermatozoide masculino. Divide-se sucessivamente, multiplicando-se exponencialmente em um processo chamado mitose. A célula original se divide em 2 células. Estas duas se dividem por sua vez em 4. As 4 se dividem em 8, depois em 16, 32, 64, multiplicando-se até se formar 1 trilhão de células, que dão a forma a um corpo humano adulto. Um ser humano é formado por 2 substâncias básicas que combinam entre si, purina e pirimidina, para gerar 4 ácidos nucleicos, que combinam entre si para organizar 64 aminoácidos. Os aminoácidos combinam entre si organizando proteínas, que combinam entre si para formar as células, que por sua vez se organizam para formar os tecidos dos órgãos do corpo do ser humano. Das 64 combinações, apenas 20 são ativas ou funcionando nos seres humanos. As outras 44 são inativas, são como programas de computadores que não estamos usando. No entanto, já começaram a nascer milhares de crianças em diferentes partes do mundo que têm 24 aminoácidos ativos no núcleo de suas células. Ou seja, está havendo uma ativação de 4 aminoácidos adicionais na estrutura básica do ser humano. Essas crianças nunca ficam doentes. Nascem com um super sistema imunológico e com faculdades psíquicas fora do normal. Não precisam de enfermidade e do medo como uma forma para que entendam a vida. Começaram a aparecer na China e já estão sendo chamadas de crianças índigo. Com o simples toque em um livro, elas podem captar e dizer uma frase qualquer de qualquer página e podem movimentar objetos à distância, comunicam-se entre si telepaticamente e têm uma incrível harmonia com o ambiente em que vivem. E isso transforma o DNA em uma ponte para se passar de um nível de luz ou energia para o seguinte. Essa é uma passagem que todos os seres humanos que vivam na Terra, no amanhecer da galáxia, terão experimentado. A transformação do ser humano, ao encontrar em seu interior paz e harmonia, o colocará em uma frequência de vibração mais alta, que corresponde ao amor, potencializando-o para pôr para funcionar esses aminoácidos inativos. O controle de níveis de energia mais altos, como resultado desse processo de harmonização interior, permitirá a transformação física e mental do ser humano, ativando substâncias que potenciem novos sentidos. A estrutura do DNA encontra-se na parte mais alta da matriz da consciência do planeta e da raça humana, onde só se encontra o amor.
Em nosso próximo programa, veremos a 7ª profecia maia. Ela nos fala da passagem de nossa consciência para uma nova dimensão, onde controlaremos níveis mais altos de energia, onde viveremos em sincronia com o planeta, em um universo de paz e harmonia. Acompanhe-nos em nosso próximo encontro.